um motivo de nós realmente agradecermos ao Senhor por tudo aquilo que Deus tem feito, está fazendo e continuará a fazer em nós, através de nós. Este ano de 2021, nós falamos muito sobre viver o amor em ação, sobre amarmos a Deus e amarmos as pessoas, e aqueles que de fato conseguiram compreender isso, conseguiram colocar isso em prática, pôde usufruir deste benefício, pôde usufruir desta ação de Deus em nós e através de nós. Desde quase praticamente o começo deste ano, a gente envolvidos em campanhas, em leituras, onde nós estivemos ativando o amor de Deus em nossos corações. E eu creio que tudo aquilo que Deus fez durante este ano, nesse contexto, eu ainda olho ali para o fundo, ainda vejo as placas dizendo 40 dias de amor, onde nós aprendemos a amar a Deus e amar as pessoas. E isso me ressalta ou me lembra de momentos especiais em que nós podemos desfrutar da glória, da presença, da graça de Deus. E chegando hoje, queridos, neste último domingo do ano de 2021, eu pude ver nas mídias, nas redes sociais, algumas fotos de vocês celebrando em família, com os familiares. Isso alegra muito o meu coração, porque essa é uma dádiva, é um presente, é um privilégio que nós temos de podermos desfrutar de pessoas, de nossos familiares. E aproveitem isso, aproveitem essas oportunidades enquanto vocês têm, enquanto vocês estão ao lado dos seus familiares e podem desfrutar deste privilégio, desta oportunidade. Às vezes está faltando um, dois da família, que talvez está morando longe, está distante, mas mesmo assim é importante desfrutarmos. O difícil é quando você está com todos os seus familiares longe, distante, e aí você já não tem mais como desfrutar ou poder participar deste momento em família. Por isso é muito importante sim, que a gente saiba desfrutar, e eu estou falando isso por gratidão a Deus. Precisamos ser gratos por aqueles que Deus tem colocado ao nosso lado, os nossos familiares, e isso é muito importante, porque o tempo vai passar, o tempo está passando, e cada dia que passa, cada dia que nós passamos é um dia menos, que nós vamos viver ou desfrutar desse contexto de família aqui na terra. Hoje nós estaremos compartilhando algo, e eu gostaria de pedir a vocês, até os que estão aqui no templo e até mesmo vocês que estão em casa, estivessem interagindo conosco aí, compartilhando pelo chat, né? Esse culto está sendo transmitido online. Compartilhe esse link, curta, comente, né? Vai comentando esta palavra que Deus com certeza reservou para as nossas vidas nesta manhã. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 em diante. E enquanto vocês estão abrindo, eu quero lançar a minha palavra também de gratidão a Deus pela Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo aqui em São José dos Campos, por cada companheiro, companheira de ministério, por cada irmão que estiveram conosco durante este ano de 2021. Hoje nós estamos com a ausência de algumas pessoas no culto, ou uma maioria, alguns estão viajando, e eu quero declarar a minha gratidão a Deus pela vida de todos vocês. Embora sexta-feira nós vamos ter um culto aqui na virada do ano, muito lindo, muito especial. Será de fato o nosso último culto e ao mesmo tempo o nosso primeiro. Último, porque é o último de 2021, e primeiro, porque será o primeiro de 2022,
teremos essa oportunidade de estarmos aqui na viração do ano, entregando um e recebendo o outro. E aí, claro, haverá também uma expressão de gratidão a Deus neste dia, mas hoje, neste último domingo, quantos domingos nós estivemos aqui juntos, participando, experimentando, recebendo da parte de Deus, uma palavra transformadora, uma palavra renovadora, algo que Deus estava separando, uma porção que Deus foi separando para as nossas vidas. Então fica aqui minha gratidão a Deus, queridos, por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa que nos acompanhou neste ano de 2021. Bom, versículo 41 de 1 Reis, capítulo 18, diz assim: Então Elias disse a Acabe: Suba, vá comer e beber, porque já se ouve um barulho de abundante chuva. E Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, e ali encurvado para a terra, pôs-se o rosto entre os joelhos, e disse ao seu servo: Vai e olhe para o lado do mar. Ele foi e olhou e disse: Não vi nada. E então Elias disse: Volte. E assim por 7 vezes. E na 7ª vez o servo disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem, pequena como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: Suba e diga a Acabe: Apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor veio sobre Elias, que o cingiu os lombos, e correu na frente de Acabe, até a entrada de Jezreel. Esses versículos é o final do capítulo 18, e nós estamos aqui num contexto onde, se você ler todo o capítulo, perceberá que nós estamos num contexto em que já não chovia há 3 anos, por uma palavra do próprio profeta que ele havia liberado. E depois de 3 anos sem chuva em Israel, a palavra do Senhor então vem a Elias, dizendo que ele deveria se apresentar ao rei Acabe, porque Deus faria chover sobre a terra. Esse é o contexto em que está esses versículos que nós lemos. E ainda dentro deste contexto, quando Elias recebe essa palavra do Senhor, ele vai até o rei Acabe, e quando Acabe viu Elias chegando perto dele, Acabe diz assim: Acaso você é o perturbador de Israel? Porventura é você que tem perturbado Israel? E Elias, nesse contexto, responde assim: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você, a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns, seguiram outros deuses. E aí Elias, nesse contexto, ele pede para que Acabe ordene, ele pede para que Acabe diga a todo o povo de Israel e também aos profetas de Baal, segundo a Bíblia, 450 profetas, e também os 400, além dos 450 profetas de Baal, também mais 400 profetas da deusa Será, que estavam sendo sustentados pela rainha Jezabel. E Elias diz assim: você, os 450, mais os 400, e também todo o povo de Israel, ordene que esse povo e esses profetas subam comigo no Monte Carmelo. Esse é o contexto. Acabe então, ele envia mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajunta então
os povos, ajunta os profetas no Monte Carmelo, e depois que eles estão ali, Elias se aproximou de todo o povo que estava naquele lugar e disse algo muito interessante: até quando vocês vão ficar, algumas versões diz, cocheando entre dois senhores? Outras versões diz assim: até quando vocês vão ficar pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga a Ele. Se o seu Senhor é Baal, então siga. Porém, o povo não disse uma só palavra no momento em que Elias confrontou aquele povo com essa palavra. E então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal, só os de Baal, são 450, mais os 400 que serviam ao Deus de Aserá. Tragam agora, e ele então dá algumas direções para eles, para Acabe, diz: tragam aqui 2 novilhos, tragam aqui e escolham esses novilhos, e entre esses 2, vocês vão escolher um, e o que restar fica comigo. Nós vamos cortá-lo em pedaços, vamos colocar sobre a lenha. Porém tem uma coisa: nós não vamos colocar fogo sobre esse altar, sobre a lenha. E aí, aqueles homens, aqueles profetas de Baal, você já conhece a história. Eles prepararam aquele novilho, colocaram sobre a lenha, não colocaram fogo, e os profetas de Baal começaram a invocar o Deus deles, e invocaram. Já era meio-dia, passou do meio-dia, e o profeta começa a dizer: talvez o seu Deus esteja dormindo, muito ocupado, atendendo muita gente, e ele não pode atendê-los. E depois de muito cansaço, depois deles tentarem tudo, aí foi a vez de Elias. Elias, ele prepara aquele animal, ele coloca aquele animal sobre o altar, corta, coloca água e mais água e mais água. Enfim, nós sabemos o que aconteceu aí nesse contexto. A Bíblia diz que caiu fogo dos céus, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu a água, consumiu a terra, consumiu tudo aquilo que Elias havia preparado para Deus. E quando o povo viu isso, quando o povo olhou para essa cena, a Bíblia diz que todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E Elias aproveitou essa oportunidade e disse: vocês que estão reconhecendo, o povo de Israel que estão reconhecendo que Deus é Deus, ok, vocês estão se arrependendo, estão entendendo o poder de Deus. Mas quanto aos profetas, esses profetas de Baal e esses outros profetas, ele diz assim: que não escape nenhum deles. Elias os fez descer a um lugar, a Bíblia chama de Ribeiro de Quizon, e ali naquele lugar, todos eles foram mortos. E depois disso, nós entramos nessa história que nós acabamos de ler, onde Acabe recebe uma palavra da parte de Deus pelo profeta Elias, dizendo: Acabe, vai, suba, come, bebe. Já faz 3 anos que não chove, a terra está seca, gado morrendo, nada se colhe nessa terra. E eu quero dizer para você ir rápido comer e beber, porque eu estou ouvindo um grande barulho de uma grande chuva que virá. Não havia trovão, não havia relâmpago, não havia, o tempo ainda não havia escurecido nesse momento, você percebe isso?
A Bíblia diz que o tempo escureceu, o céu escureceu mais lá embaixo, mas ainda aqui não havia nada disso. Mas o profeta disse assim: eu já vejo o barulho de uma grande chuva, eu já ouço o barulho de uma grande chuva. Acabe, segundo a instrução, você vê que ele sobe, ele come. Elias vai ali, está no alto do Monte Carmelo, e Elias então ele se curva diante de Deus. A Bíblia diz que ele coloca o seu rosto entre os joelhos, e naquela cena, naquele lugar encurvado sobre a terra, para a terra, ele diz algo muito interessante. Ele fala assim: Eliseu, quero o seu servo, vai até o mar, vai ali até onde você pode, do lado do mar, ver, e veja se está vindo alguma chuva. Veja que até então, como eu disse, não tinha barulho, não tinha trovão, não tinha relâmpago, não tinha nada. E Eliseu, ele vai e volta uma vez e diz: Elias, eu não vejo nada. Mas Elias já tinha visto, Elias já tinha ouvido o som de uma grande chuva. E aí ele diz: então vai a segunda vez. E ele vai a segunda vez e volta e diz assim: eu não ouvi nada, não vejo nada. Então vai a terceira, não vejo nada. Vai a quarta, quinta, sexta, eu não vejo nada. E depois da sétima vez, como nós lemos, ele volta e diz assim: meu Senhor, eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Quando o profeta Elias ouve isso, ele diz assim: suba, corra, vá até onde Acabe está comendo e bebendo, e diga para ele juntar as suas tralhas, diga para Jezabel arrancar a roupa do varal, porque vai vir uma grande chuva. Vai vir uma grande chuva. Mas espera aí, a Bíblia diz que era uma nuvem do tamanho de um homem, e o profeta Elias, ele estava vendo uma abundante chuva. Quando ele disse isso, a Bíblia diz que aí sim, escureceu o tempo, o céu ficou escuro, veio nuvens com vento, e a Bíblia diz que caiu uma grande chuva depois de anos sem chover. De anos sem chover. Queridos, quem conhece o profeta Elias através das Escrituras, através da palavra de Deus, percebe que embora ele tenha sido um homem como todos nós, um homem que falha, um homem com as mesmas paixões que nós, como a Bíblia diz, mas embora ele tenha sido esse homem como todos nós percebemos que ele teve uma vida de fé e milagres. Diga: fé e milagres. Ele viveu uma vida de fé e milagres. Elias foi um dos homens da palavra que viveu uma vida ou uma fé viva, que experimentou algo na sua geração que muitos outros homens naquela geração não experimentou, que foi uma fé aonde ele podia olhar, nada estar acontecendo, nada estar vendo, e quando ele viu uma pequena mão de um homem, que era nuvenzinha, ele tinha uma fé tão viva dentro dele, no Deus que ele servia, que ele diz assim: corre, perna para quem te quer, porque aí está vindo uma grande chuva. Ele foi um da sua geração que experimentou uma fé, queridos, em movimento, uma fé em ação, uma fé ativa. Naquela época, eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas que estavam ao lado de Elias, muitos homens que viveram junto com o tempo, no tempo de Elias, não conseguiram experimentar essa fé viva como o profeta viveu, como o profeta experimentou. Assim como nos dias de Jesus, muitos experimentaram uma fé viva e muitos não.
E eu chego até os dias de hoje, queridos, e digo que ainda hoje não mudou absolutamente nada. Hoje ainda nós vemos pessoas com a capacidade de experimentar uma fé viva, e outros que mesmo vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, não conseguem ver o agir de Deus, não conseguem ver o que Deus vai fazer, não conseguem visualizar o milagre de Deus que poderia acontecer na sua casa, na sua família, na sua vida, porque a fé que eles estão vivendo não é uma fé que está baseada naquilo que eles creem, no Deus que eles creem, mas sim naquilo que eles estão vendo, naquilo que eles estão ouvindo. Nós sabemos que Eliseu, um pouco depois dessa passagem, Eliseu ele recebe a capa do seu Senhor. Eliseu já tinha experimentado alguns milagres, visto milagres através do profeta Elias. Mas Eliseu, mesmo diante de tudo aquilo, ele vai uma vez, duas vezes, três vezes, 6 vezes, e ele não consegue enxergar o que Deus estava fazendo, o que Deus estava providenciando. Só Elias conseguiu visualizar, conseguiu enxergar o agir de Deus naquele tempo, naquele momento. Como eu disse agora há pouco, embora Elias tenha sido uma pessoa como nós, ele acreditou no que não podia ver com seus olhos físicos. Eliseu foi uma vez, olhou e disse: eu não estou vendo nada. Esse vendo nada era os olhos físicos. Elias não tinha visto nada também com os olhos físicos, mas desde a primeira vez que Elias tinha pedido para que Eliseu fosse ver lá no mar o que estava acontecendo, Elias já estava ouvindo o barulho de uma grande chuva. Elias já estava vendo o agir de Deus. Elias já estava crendo naquilo que ele não via com seus olhos, mas ele conseguia ver com os olhos espirituais, com uma fé ativa no Deus que ele servia. Elias, ele teve coragem de orar por chuva e crer que ela viria, num momento em que não se chovia como nos dias de hoje, como nos dias de agora. Talvez você hoje pode dizer assim: deixa eu ver aqui como está o tempo hoje, acho que vai chover. E aí você sai ali fora e diz assim: Senhor, eu vi no tempo que vai chover, então envia chuva. Naquela época não tinha aplicativos avisando, não tinha meteorologia avisando se choveria ou não. Ele simplesmente teve a coragem de acreditar e crer. Ele ora pedindo chuva, ele crê, e nós vemos os resultados. E nesta manhã, queridos, para nós, no último dia, no último domingo deste ano, eu quero deixar uma palavra para vocês, que subiu ao meu coração esta semana. Na verdade, não só essa semana, já vinha queimando dentro de mim, que nós, para ativarmos uma fé viva, nesta manhã, eu faço a primeira pergunta: onde estão aqueles que acreditam no que ainda não se viu? Onde estão hoje aqueles que creem naquilo que não se vê? Segunda pergunta: onde estão os que terão coragem de orar por chuva e crer que ela virá, sem olhar para a meteorologia, sem olhar para os aplicativos, achando que aquele dia vai chover? Onde estão os Elias de hoje que, em meio à sequidão, em meio a situações improváveis, em meio a situações difíceis, acreditam que a chuva está próxima? Onde estão? O tempo que nós estamos vivendo, queridos, exige de todos nós fé.
e coragem para vermos o sobrenatural de Deus se materializando. E eu digo tempo porque a Bíblia diz que com o se multiplicar a ciência, com o passar do tempo, a fé de muitos elas se esfriariam. Porque hoje, queridos, nós não precisamos praticamente quase crer em Deus. Nós podemos colocar a nossa confiança em aplicativos, a nossa confiança em dinheiro, a nossa confiança em bem, a nossa confiança em propriedades, a nossa confiança em pessoas, a nossa confiança em títulos, a nossa confiança em coisas que nós conseguimos apalpar, sentir, ver. Por isso eu disse que os dias, os tempos que nós estamos vivendo, são dias mais terríveis ou piores do que o tempo passado, porque hoje exige muito, queridos, de nós, uma geração que se levante e creia e tenha coragem para ver o sobrenatural de Deus se materializando, porque hoje, diante de todas essas possibilidades, parece que o sobrenatural de Deus, ele já não é tão mais desejado, esperado, porque hoje nós conseguimos, através de coisas, ter tudo o que nós desejamos. Os dias de hoje, queridos, exige-se que se levante homens e mulheres cheios de intimidades com Deus, ao ponto de declararem, ao ponto de liberar confissões, palavras proféticas, que irão se cumprir. Nós estamos vivendo dias, queridos, em que, se nós, homens e mulheres de Deus, não tivermos uma intimidade com o Senhor, não tivermos experiências com Deus, nós continuaremos agindo na força do nosso braço, sem acreditar e sem crer que Deus pode fazer o que Ele fazia, o que Ele ainda faz e o que Ele pode continuar fazendo. Elias conhecia o Deus dele a ponto de fazer declarações cheias de autoridade divina. E hoje, queridos, pela falta de nós não conhecermos a Deus na intimidade, nós estamos amedrontados, inseguros, de liberar declarações, com medo de que, se eu orar por alguém enfermo, será que esse enfermo será curado? Se eu orar pedindo um milagre, será que o milagre vai acontecer? O relacionamento que Elias vivia, desfrutava com Deus, foi esse relacionamento que o capacitou a declarar o sobrenatural. Foi essa intimidade que Elias tinha com Deus, queridos, que fez com que ele, ao declarar esse sobrenatural, o mundo natural se encurvava ao poder dos céus. O mundo natural hoje está sobrepondo-se ao poder dos céus. O mundo natural hoje está cobrindo o sobrenatural, porque nós andamos tanto na força do que nós podemos e conseguimos, que o sobrenatural está perdendo a força para o natural. E Elias, por causa desse relacionamento vivo que ele tinha com Deus, esse relacionamento capacitou a ponto de ele liberar, ele confessar, ele declarar o sobrenatural. E quando ele fazia isso, o natural se encurvava aos pés do Senhor. O natural se encurvava ao poder dos céus. O natural se encurvava ao poder da terra. Desculpa, o natural se encurvava ao poder daquilo que existe na terra. Eu vejo, queridos, nessa história, nessa vida de Elias, que os íntimos de Deus, eles conseguem
visualizar milagres. Os íntimos de Deus conseguem experimentar milagres, e eles vivem para ver o cumprimento dessas visões, desses milagres, dessas declarações. Eu acredito que todos nós aqui já aprendemos, nós já ministramos sobre isso, sobre 4 simples passos para nós conquistarmos um milagre por meio da fé. O primeiro passo são as promessas que nós temos nas Escrituras. Promessas estas que temos para a nossa família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Promessas essas que nós temos sobre a nossa saúde, que Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades, sejam elas espirituais, emocionais, físicas, espirituais. Promessas essas que nós temos nas Escrituras, aonde Deus cuida de nós e não falta nada, onde Ele diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque Ele tem cuidado de nós, basta cada dia o seu mal. Promessas essas, que se nós aqui começarmos a enumerar, veremos que em todas as áreas da nossa vida, nós temos respostas nas Escrituras. Este é o primeiro passo para nós conquistarmos algo pela fé. Promessas. A segunda é a gente visualizar essas promessas. É começar a visualizar algo que Deus pode fazer. Como Elias, ele estava vendo uma chuva, um barulho, que estava se formando uma grande tempestade, enquanto que Eliseu não estava vendo nada, mas Elias já estava vendo o agir de Deus. Ele estava visualizando algo, ele conseguia enxergar algo, ele conseguia com seus olhos espirituais perceber que a promessa de Deus ela iria se cumprir. O terceiro passo é a confissão, é a gente declarar, é a gente confessar. Elias, ele olha a promessa de Deus, onde Deus disse para ele: Elias, fala para Acabe que vai vir uma grande chuva. Eliseu olha e diz: não estou vendo nada. Elias disse: eu estou vendo. Só que isso não era o bastante. A Bíblia diz que Elias agora declarou, ele chega até o Acabe e diz: Acabe, vou te dizer uma coisa, eu vou confessar algo para você, vou liberar uma declaração. Sobe, come, prepara suas tralhas. Como disse ainda há pouco, diga para sua esposa arrancar todas as roupas do varal, porque está vindo uma grande chuva. Ele estava confessando a palavra. E por último, a perseverança. A Bíblia diz que Elias pediu para o seu servo ir lá, olhou uma vez e nada, 2 vezes, nada, 3 vezes, nada, só na 7ª vez. Quantas vezes, queridos, nós desistimos na primeira vez? Nós às vezes até vemos algo, até percebemos algo que Deus quer fazer, nós até visualizamos aquilo que Deus quer fazer, até liberamos uma palavra, confessamos a palavra, mas quando chega no último passo para receber o milagre, nós só vamos uma vez, dar uma olhadinha, uma espiada e ver que nada aconteceu, a gente volta e diz assim: já orei, Deus não quer fazer. Já busquei, Deus não me ouviu. Eu orei pela minha casa e Deus não respondeu. Eu orei pela minha família, mas Deus não me ouviu. Eu pedi pela minha filha, pelo meu filho, eu pedi pelo meu trabalho, pelo meu marido, mas Deus não me ouviu. E a gente vai às vezes até 2 e desiste. Não desista, queridos, mesmo depois de tentar uma vez, ou mais de uma vez. Pastor, quantas vezes eu tenho que tentar? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, você deve tentar até que. O servo de Elias voltou 6 vezes com a mesma resposta, até que na 7ª o milagre deu um sinal. Opa, um pequeno sinal segundo a Bíblia. E esse pequeno sinal, queridos,
era tudo o que o profeta precisava. Às vezes Deus está nos dando um pequeno sinal, é tudo o que você precisa, e mesmo assim a gente não está conseguindo entender. Mesmo assim, às vezes a gente não está conseguindo entender. Elias sabia que a chuva viria, ele profetizou e creu, mas Elias também sabia que a pequena nuvem iria produzir abundante chuva. Elias sabia que as pequenas nuvens produzidas pelo Deus vivo sempre trariam abundantes chuvas. Queridos, se nós olhamos para Deus e vemos pequenas ações da parte dele a teu favor, prepare-se, creia, porque Deus virá com abundante chuva sobre a sua vida. Olhe além do mar das dificuldades, não veja somente como o profeta Eliseu, servo de Elias, que foi e viu até o mar. Olhe para além do mar, olhe com os olhos de Elias. Veja para além de Eliseu, olhe com os olhos de Elias. Olhe com os olhos de Deus, para além das dificuldades que cercam a sua vida. Que mesmo, queridos, que estejam acontecendo, olhe mesmo que a vista não esteja mudando, mesmo que as coisas à sua volta não estejam mudando, não é por vista, é por fé. Não é pelo que vemos, é pelo que cremos. A sua pequena nuvem, com certeza ela irá aparecer, e ela irá produzir a abundante chuva que você tantas vezes clamou, de joelhos dobrados. Como Elias se prostrou, colocou o rosto em terra, e ele diz assim: meu servo, vai lá. Imagine, queridos, ele com o rosto dobrado, com os seus joelhos dobrados, com o rosto sobre as suas pernas, sobre os seus joelhos. Vai lá. Quantas vezes a gente orou 1, 2, 3 vezes, e a gente não viu o milagre? Talvez você, como eu, esteja aguardando um milagre, ou talvez ainda esteja em alguma das tentativas, orando, tentando enxergar a nuvem que trará resposta às suas orações. Eu não sei em qual das tentativas nós estamos. Aliás, nós precisamos aprender com o profeta Elias, que se Deus começou algo, passe o que passar, Ele irá cumprir. Se Deus mostrou uma nuvenzinha pequena, se Deus já mostrou alguma coisa, queridos, a única coisa que eu tenho a dizer é: creia, porque vai se cumprir. Creia, porque vai acontecer. No livro de Números, capítulo 23, versículo 19, na versão Almeida Revista Atualizada, diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, ou mude de ideia. Será que tendo ele prometido não fará, ou tendo falado não cumprirá? Acaso, queridos, ele fala alguma coisa e deixa de agir? Será que o nosso Deus mostra uma nuvenzinha e não cumpre o propósito? Acaso Deus promete e deixa de cumprir alguma coisa? São perguntas que o profeta aqui, que Moisés aqui escrevendo, estava dizendo. Através de Deus. Sem dúvida nós viveremos o dia, queridos, de enxergar a pequena nuvem que trará essa abundante chuva, sem dúvida. Por quê, pastor? Porque essa fé viva, queridos, ela tem a capacidade de enxergar. Uma fé viva tem a capacidade de ver o que ainda não se vê com os olhos físicos. Essa fé viva tem a capacidade de ativar nosso coração para construir e caminhar até o nosso destino, mesmo que eu não esteja vendo nada. Essa fé viva, ela nos faz andar esperando pelo que ainda é invisível. Essa fé viva existe, queridos. Essa fé viva, ela é real.
Então uma fé que não procede do nosso apenas desejo ou do nosso otimismo, nem depende da nossa autoestima elevada, não é dessa fé que eu estou falando, de uma fé que espera e não acontece. Eu estou falando de uma fé que é procedente do próprio Deus, uma fé que vem com poder para acreditar justiça, gerar amizade, parceria com o próprio Deus, diante daquilo que nós queremos alcançar e conquistar. A verdadeira fé, ela nos move, ela nos direciona para Deus, nos melhores e também nos piores dias das nossas vidas. Essa fé, ela nos mantém firmes, fortalecidos, independente da situação e da circunstância que nós estamos vivendo. Não fique preso ao lado negativo das dificuldades. Estenda a sua percepção para um panorama maior, para algo maior que Deus está mostrando, que é mais amplo do que a sua circunstância atual, do que aquilo que os seus olhos físicos estão vendo. Enfrente as situações, as dificuldades com boa atitude, mas acima disso com uma fé viva, uma fé ativa, porque se você agir assim, se nós agirmos assim, queridos, isso vai formar dentro de nós um caráter rígido. Rígido que eu estou dizendo é um caráter forte, um caráter firme, para você então desfrutar de todas as bênçãos quando elas vierem, quando elas chegarem, quando elas ocorrerem. Suas metas e as promessas do Senhor devem estar acima de todo lado negativo do que você possa estar vivendo neste momento. Mas para nós vermos, queridos, essas metas e essas promessas se cumprir, nós precisamos ter uma fé ativa em Deus. Alguns, e eu escuto isso sempre, que ainda não encontraram o seu propósito de vida, dizem assim: mas pastor, eu não pedi para nascer. Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Eu tenho uma resposta para você. Assim como eu dou para essas pessoas que me perguntam ou dizem, que na verdade eu vejo que não é nenhuma pergunta, mas é um desabafo. Se você está vivo, deve fazer algo bom com esse presente que Deus te deu, que é a vida. Porque existe um propósito em sua vida. Mas como assim, pastor? Eu acabei de dizer que eu não entendo por que eu nasci. Qual é o propósito? Queridos, em nós, em você, se integra o natural e o sobrenatural. Em nós habita o natural e o sobrenatural de Deus, do Pai. O fato é que muitas vezes o que está se manifestando mais forte em nós é o natural do que o sobrenatural. Mas Deus te fez para você viver o natural e viver o sobrenatural. Eu creio num dia em que o natural será o sobrenatural nas nossas vidas. Eu creio que chegará um dia, queridos, que nós podemos desfrutar desse sobrenatural sendo natural nas nossas vidas. E eu não digo isso como uma frase motivacional vazia, porque acreditar que você é valioso, que você tem um propósito, também é uma questão de fé em Deus. Também é uma questão de acreditar o porquê Deus nos fez. É tempo de superar, queridos, o que nós perdemos e avançar pela fé. Eu não sei como você viveu e desfrutou desses 2 anos em que nós vivemos debaixo de uma pandemia, em que no final de tudo isso achávamos que as pessoas se tornariam mais humanas, mais compreensivas, mais compassivas. O tempo está passando e nós estamos percebendo que nada disso aconteceu. Parece que as pessoas se tornaram mais agressivas, mais rebeldes, mais endurecidas.
E às vezes nós nos perguntamos o que Deus mais precisará fazer para que uma geração se dobre diante de Deus, diante do Senhor. Uma geração que se queixa de tudo, uma geração que murmura por tudo. Eu não sei o que nós perdemos, o que você perdeu durante esses 2 anos, mas uma coisa eu sei, é hora de superar algo que nós perdemos e avançar pela fé. Estamos encerrando este ano, queridos, e nós precisamos continuar avançando pela fé, pela fé, pela fé. Não se queixe dos seus problemas. Quando passar por épocas difíceis, pense com fé assim: uau, este não é o meu destino, o que eu estou passando agora não é o meu final, é só o caminho, e eu resistirei porque o meu Pai tem planos grandes para mim. Nós podemos sim traçar trajetos para o nosso futuro, fazer planos, colocar o nosso mural de sonhos, os nossos projetos, descrevê-los de uma forma clara, mas o detentor de toda a verdade, o detentor de tudo isso, o dono da história, sabe como tudo terminará. Por isso, queridos, independente daquilo que nós colocamos diante de Deus, não deixe, claro, de planejar, mas acima de tudo, confie totalmente em Deus. Coloque diante de Deus os seus sonhos, mesmo que as coisas não saiam como planejado, ou não tenha saído como planejado, Deus continua sendo Deus. A palavra está repleta de exemplos de fé ativa, e nós devemos caminhar em direção a esses exemplos. A fé, queridos, ela desempenha um papel determinante na nossa vida, porque ela permite nos mantermos abertos às possibilidades. A fé nos mantém ativados, vivos, de pé. E ao ativarmos a nossa fé no Senhor, nós passamos das limitações da terra às infinitas opções, impossibilidades do reino dos céus. Nós nos transportamos para aquilo que nós vemos e entramos numa dimensão daquilo que nós não vemos, mas nós cremos. Com a nossa fé voltada a Deus, nós já não somos deste mundo, queridos. Os nossos resultados se tornam extraordinários. Deus começa a agir. Por isso que o tema da ministração de hoje é: viva a fé viva. Viva uma fé viva. Se nós estamos sendo desafiados a viver uma fé viva, é porque então existe uma fé morta. Existe uma fé morta. Tem alguns versículos que eu quero ler com vocês. Primeiro, em Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Romanos 10:17 diz: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Romanos 5:1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 10:38: mas o justo viverá pela fé, e se retroceder nele, a minha alma não se agradará. Hebreus 11:6 está escrito: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que o recompensa os que o buscam. Nesses 5 versículos que nós lemos, o primeiro deles, Hebreus 1, aqui nós temos a definição de fé. O que é fé? No segundo, em Romanos 10:17, nós temos a instrução de como ter fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. No terceiro versículo, em Romanos 5:1, nós vemos que nós que cremos em Jesus como nosso único Senhor e Salvador de nossas vidas, é ali que então, pela fé, que nós somos justificados. No quarto versículo, Hebreus 10:38, nós vemos que recuar na fé, isso não agrada o nosso Senhor. E o último versículo, Hebreus 11:6, nós temos aqui a plena certeza de que sem fé
é impossível agradar a Deus. De forma alguma nós conseguimos agradar a Deus. Pastor, então o que é a fé viva? A fé viva, queridos, é aquela fé que tem obras. A fé viva é aquela que não apenas acredita, mas é aquela que pratica. A fé viva é aquela que faz acontecer. Ela vive o que crê, ela ama o que crê, ela baseia toda a sua vida no amor de Deus. Essa pessoa baseia toda a sua vida no amor de Deus pela fé. Essa é uma fé viva. A fé viva, queridos, é a fé acompanhada de amor a Deus e amor ao próximo, porque sem amor a fé é morta. A fé não anda. Pastor, e o que é uma fé morta? Uma fé morta, queridos, obviamente é o contrário da fé viva. É aquela fé que não tem obras, é aquela fé que não faz nada, é aquela fé que tem medo de tudo, é aquela fé que não tem coragem de falar com Deus, é aquela fé que não tem coragem de dizer assim: olha, Deus está dizendo, prepara as coisas porque está vindo uma grande chuva. A fé morta é aquela fé que não tem coragem de falar de Deus para as pessoas. Uma fé morta não fala do amor de Deus para os outros, porque uma fé morta não tem obras. Nós, queridos, vivemos numa geração, dizemos que temos fé, mas estamos vivendo uma fé morta, que não anuncia, que não prega, que não fala do amor de Deus. A fé morta é aquela fé de viver o que Deus preparou, mas nós não conseguimos amar genuinamente as pessoas e nem receber. É algo falso, é morto, não acredita 100% nos milagres de Deus. Acha que curar e expulsar demônios não é para a pessoa. Isso era para os profetas ou são para os pastores. Não, a fé viva faz com que qualquer pessoa que crê, porque a Bíblia diz que aquele que crê, colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Os que crêem expulsarão demônios. Não é os que são cursados, não é os que são pastores, não é os que são líderes, os que têm teologia, a Bíblia diz, mas os que creem, os que têm uma fé viva, ainda se move no mover, no poder do tempo de Elias. Nós, queridos, vivemos uma fé morta, uma fé que é como uma prisão, onde a própria pessoa se prende às suas limitações. Essa é uma fé morta. Ela não acredita que essas limitações são maiores do que Deus. Ela não acredita que aquilo que ela acha que não pode, ela pode, porque Deus está nela e através dela. As pessoas deixam assim, queridos, de acreditar verdadeiramente em Deus e passam a acreditar parcialmente, se entregando um pouquinho, se prendendo cada vez mais a essa fé morta. Não uma fé viva. Existe a fé viva e a fé morta, como nós estamos vendo. A fé viva, a fé que você demonstra na prática, o amor ao próximo. Tiago 2, versículo 14 diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras. Na versão NVT, nova, versão transformadora, diz assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento, de roupa, e vocês disserem: até logo e tenham um bom dia, aqueçam-se e comam, mas não lhe derem alimentos e nem roupa, em que isso ajuda? Como vem a fé por si mesma, a menos que produzam obras, é uma fé morta.
A fé sem obras, a fé que não ajuda o necessitado, é uma fé morta. Pois mesmo, queridos, que alguém tenha toda a fé, conseguindo às vezes mover montes, mover montanhas, a Bíblia diz que sem amor ao próximo, tal fé não terá valor nenhum. Ter fé sem obras, irmãos, ter fé sem obras é viver uma religiosidade que apenas se ouve. 1 Coríntios 13:2 diz assim, na versão Nova Almeida atualizada: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Na outra versão diz assim: se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, se não tivesse amor, de nada seria. O apóstolo Tiago, em sua carta, nós estamos lendo aqui segunda carta de Tiago, a sua carta no capítulo 2. No capítulo 1, no versículo 3 e 4, ele fala sobre uma fé que é provada e que produz perseverança. É aquela fé que faz com que a gente permaneça. Versículo 3 diz assim: pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Eu quero concluir, queridos, nesta manhã, dizendo uma coisa: que a sua diferença, a nossa diferença neste mundo, será real no dia em que o mal ou o dia mal chegar. Nós descobriremos o quanto nós temos de Deus e o quanto nós cremos nele, de fato, no dia mau. E neste dia você precisa estar pronto e apto para mostrar uma fé madura. Uma fé madura. Deus sabe exatamente aquilo que nós podemos suportar e o que não podemos. Se algo não te irá levar a uma vida madura, íntegra, fiel, escute isso: se algo não vai te amadurecer na vida com fé, esse algo nem deveria estar tomando um lugar na sua vida, nem deveria estar fazendo parte da sua vida. Vamos ser bem sinceros, queridos, nesta manhã. Em dias bons, tudo é fácil, tudo é lindo. Nós amamos a Deus, amamos o nosso próximo. Só que dias bons, escute isso, dias bons não irão produzir uma fé viva. São os dias maus que irão produzir isso. Nós muitas vezes oramos para não ter dias maus, mas os dias maus produzem vida e uma fé viva dentro de nós. Nós precisamos tirar proveitos desses dias. Uma fé viva é ativa. E para que isso ocorra, querido, será preciso que você e eu passemos às vezes por provações. Na verdade, a questão não é se nós passaremos ou não por elas, mas como iremos nos comportar durante este tempo de provações. Todos nós iremos passar por dias terríveis, dias tristes. Isso se chama vida. A vida faz parte. Nós passamos dias felizes e dias tristes. Isso é vida, queridos. Se você não passa por dias felizes e dias tristes, você não vive. Isso é vida. A diferença é que você irá passar tudo isso ao lado daquele que te criou, te chamou, te formou. Eu gostaria que vocês colocassem de pé neste momento.
E eu quero ler o último versículo, que está em 1 Tiago, em Tiago 1, não 1 Tiago, em Tiago 1, versículo 2 e 25. Deus, eu tenho certeza que nos chamou para transformar esse mundo através da nossa fé e da nossa vida de intimidade com o nosso Deus. Ou seja, nossas vidas, queridos, precisam estar de acordo com aquilo que nós falamos. E aqui nesse texto, diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-os a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho. Pois contempla a si mesmo e retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte e logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-sucedido no que realizar. Diga comigo assim: uma fé viva está completamente ligada a uma vida mergulhada profundamente na palavra de Deus. Sabe como nós temos uma fé viva, queridos? Quando nós mergulhamos nas Escrituras. Eu quero finalizar esse tempo orando por nós, para que nós sejamos aprovados mesmo em meio às provações, para que isso venha produzir uma fé viva em vocês. E eu quero fazer algo que, enquanto nós estávamos aqui no louvor cantando a última canção, me subiu algo no coração. Eu quero orar neste momento. Depois eu quero chamar aqui a Isabel, que estará dando os nossos anúncios, encerrando o culto. E logo depois, queridos, hoje, neste último dia do ano, vocês que estão aqui no templo, eu gostaria, juntamente com a pastora Priscila, de ungir todos vocês. Aplicar o poder deste óleo. A Bíblia diz que a unção quebra todo o jugo. Quebra todo o jugo. E nesta manhã, além disso, nós queremos liberar sobre vocês que estão aqui no culto uma unção que venha ativar uma fé no seu coração, ativar uma fé dentro de você, ativar uma fé para que nós possamos, queridos, não só terminar esse ano, mas iniciar um outro, entendendo o que é viver uma fé ativada em Deus. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós declaramos nesta manhã que essa palavra ela se torna viva, eficaz dentro de nós, e ela produza o resultado pelo qual ela foi liberada sobre nós neste último domingo deste ano de 2021. Vivermos uma fé viva, Senhor. Uma fé que mesmo que os olhos físicos não vejam, os meus olhos espirituais veem o agir de Deus. Querido Espírito Santo, eu oro neste momento para que todos nós possamos, diante desta palavra, nos prostrarmos diante de Deus e percebermos que diante de todas as lutas, dificuldades, provações, nós estamos, Senhor, sendo não apenas provados, mas aprovados, para vivermos o melhor de Deus sobre as nossas vidas. Hoje estamos aqui, Senhor, na Tua presença, acreditando e crendo, Senhor, que mesmo em meio às provações, tudo isso é motivo pelo qual a fé é ativada nas nossas vidas. E isso produz dentro de nós essa fé viva, essa fé, Senhor, que através das obras nós mostramos o agir, o poder e a graça de Deus sobre as nossas vidas. Querido Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos
Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. É pela fé. É pela fé que eu e você vamos viver o melhor de Deus nessa última semana do ano de 2021. E é pela fé que eu e você vamos viver o melhor de Deus para o ano de 2022. O Senhor é o mesmo, Ele não mudou. Ele continua o mesmo Deus que fez um milagre através daquela pequena nuvem. A grande chuva aconteceu. E assim, em nome de Jesus, a grande chuva vai acontecer nesta semana na minha vida e na sua vida, pela fé. Amém, queridos? Amém? Creiamos, é pela fé. Não saiam do templo. Nós vamos receber uma unção maravilhosa da porção de Deus nas nossas vidas. Ativar aquilo que está morto dentro de mim, dentro de você, com vida pela fé. Amém? Erga suas mãos e vamos declarar essa oração maravilhosa. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz, o seu shalom, a sua graça bendita sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre todos os lugares que eu e você pisarmos com a planta dos nossos pés. Tenhamos uma semana de fé, uma semana bendita para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a todos vocês. Amém.